Olá, eruditos e eruditas na saúde, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre a saúde pública no Brasil, desde o período colonial até o período escravocrata, desde a chegada dos colonos aqui no Brasil até o início e o final da escravidão no Brasil. Vamos conversar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre essas questões e principalmente aprender sobre a história da saúde. Quando a gente fala de período colonial aqui no Brasil, é muito importante fazer menção da chegada dos estrangeiros e suas interações com os povos originários. Quando, no período das grandes navegações, os estrangeiros, portugueses, holandeses, vieram para o Brasil no intuito de conhecer novas terras, eles estavam com outros intuitos, na verdade. Eram conhecer outros meios para chegar em determinados locais e, de repente, esbarraram no Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram os povos indígenas, os povos originários. A gente vai focar um pouco na questão da saúde, então essas interações são muito importantes para entendermos como que algumas epidemias, como que algumas doenças se alojaram aqui no Brasil. Esses portugueses, esses holandeses, esses estrangeiros, quando chegaram aqui e deram de cara com os povos originários, eles acabaram tendo a possibilidade de transmissão de doenças, tanto dos estrangeiros para os povos originários, quanto dos povos originários para os estrangeiros. Esses dois componentes, tanto os estrangeiros que vieram para o Brasil, tanto os povos originários, tinham os seus hábitos de saúde. Ambos tinham as suas questões, os povos originários com as deles, e os estrangeiros com as deles também. Essa mistura fez com que os estrangeiros se contaminassem com determinadas doenças e os povos originários também, assim como os povos originários transmitissem determinadas doenças e os estrangeiros transmitissem igualmente doenças para eles. Tanto doenças de transmissão por meio de aerosóis, gotículas ou até mesmo transmissões de doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai ter a noção de que os povos originários acabaram sofrendo muito com essa questão porque eles não tinham tantas tecnologias de saúde assim. E os povos estrangeiros estavam mais acostumados com determinadas doenças. Muitas populações originárias aqui no Brasil acabaram morrendo por conta dessa contaminação de determinadas doenças. Está muito calor aqui, gente. Meu Deus do céu. Nossa, que calor. Algumas doenças acabaram virando epidemias naquelas regiões, fazendo com que muitas tribos morressem porque não sabiam como combatê-las. Principalmente as infecções relacionadas à natureza, relacionadas ao ciclo delas, como por exemplo a cólera, que naquela época as pessoas utilizavam muito a água, as pessoas tomavam banho, faziam comida com a água dos rios, tomavam banho naqueles rios, etc. Isso acabava fazendo com que a proliferação dessas doenças fosse muito grande e a contaminação delas também. Assim como os povos originários sofreram dessas novas doenças, os estrangeiros também sofreram dessas doenças. É importante a gente lembrar, né, gente, a higiene da época. Então, os estrangeiros que vieram em grandes embarcações, eles ficaram dias no mar. E a higiene não era uma das melhores, não era uma das perfeitas. Os corpos, a higiene física, né, não era uma das melhores. Existem alguns preconceitos voltados para esse assunto que colocam os povos originários aqui do Brasil como os transmissores principais contaminantes, agentes contaminantes dos portugueses, holandeses que vieram para cá. Sendo que é muito importante relatar o cenário da época, a higiene da época. Tanto a higiene que eles tinham no país deles, na região em que eles habitavam, tanto a higiene que eles tiveram no trajeto até a chegada no Brasil, nas grandes navegações, que durava dias no mar, e isso fazia com que a higiene não fosse uma das melhores, não é verdade? Então, quando eles chegaram aqui, eles já tinham algumas doenças e acabaram tendo esse contato com os povos originários, relações sociais ou outros tipos de relações, e contaminavam também essas pessoas. E assim também se deu o conhecimento de muitas doenças outrora desconhecidas que habitavam já aqui no Brasil há muito tempo, né, gente? Porque o Brasil ele não foi descoberto, o Brasil ele acabou sendo divulgado. Então ele já existia, já tinham aqui pessoas que habitavam aqui, que tinham hábitos de vida, que proliferavam algumas doenças, algumas verminoses, algumas bactérias, alguns vetores de doenças, já existiam. Ainda não tinha sido divulgado, né? Não tinham escrito e passado lá para a Europa dar essa divulgada aí mundialmente. Ainda só estava ali com os povos originários, e os povos originários tratavam essas doenças com a medicina da época. Aí esses colonizadores vieram para o Brasil,
colonizaram o Brasil, descobriram o Brasil e fizeram ali todos os seus trâmites, né? Moraram aqui, falaram, aqui vai ser nosso, vamos criar aqui o nosso império, nananã, piriri, parará, pararó. Ok, a gente dá um saltozinho, vamos... saltozinho histórico aí, vamos lá para o período em que as embarcações normalmente elas traficavam e traziam escravos para o Brasil. O período da escravidão, ele foi um período em que teve tanto na colônia quanto no período imperial também, porque a abolição da escravidão ela foi ali no finalzinho do período imperial. E agora a gente vai se aprofundar um pouco sobre o período escravocrata. Quando a gente trata do período escravocrata, é importante entender a questão da escravidão. As pessoas negras que eram escravizadas, trazidas principalmente da África para o Brasil por meio das navegações, por meio de barcos, faziam parte de toda a construção do nosso Brasil. Então o Brasil ele se construiu por base no trabalho escravo. E quando eu digo isso, é em questão a basicamente tudo. É em questão a mão de obra, é em questão a construções. Então os escravos que trabalhavam, eles eram tratados como servos. Então eles faziam a grande mão de obra aí no Brasil. A economia, por exemplo, ela girou bastante tempo por conta dos escravos, porque era escravo para lá sendo vendido, era escravo para cá sendo vendido, era escravo sendo trazido, era escravo sendo levado, e tudo girava em torno dos escravos. O pensamento da época voltado para a escravidão era que os escravos eram servos, eles eram objetificados, então eles eram feitos e visualizados como objetos, não eram vistos como pessoas. Normalmente, quem tinha uma boa saúde era somente a elite brasileira da época. Então a gente já tem a noção de que esses grupos eram grupos desfavoráveis. Eram grupos menos favorecidos socialmente, bem menos favorecidos, que viviam em situações deploráveis. Quando a gente fala de escravidão, a gente tem que falar do tráfico desses escravos, de como eles eram trazidos, como eles chegavam aqui no Brasil, porque eles não eram do Brasil. Eles vinham de outra região, normalmente ali da África, trazidos por meio de embarcações para o Brasil. No momento em que eles vinham contrabandeados para o Brasil, eles vinham em embarcações. Muitos negros, muitos africanos, muitos afrodescendentes, muitos escravos se lançavam ao mar porque eles preferiam morrer do que serem escravos no Brasil. Mas nem todas as mortes foram responsabilidade do suicídio. Muitas das outras mortes, que talvez nem tenham sido registradas, se deram por causa das condições deploráveis que eles estavam vivendo até chegar aqui no Brasil. Não havia uma higiene tão boa nas embarcações. Se quiser, havia higiene nas embarcações. E como esses grupos não eram vistos como pessoas, não importava se eles estavam bem, se eles estavam mal, qual a condição que eles estavam. Muitos morriam e ficavam dentro das embarcações. Muitos corpos de pessoas que já haviam sido mortas, já haviam morrido, estavam ali entre os vivos, nas embarcações, dejetos, entre outros fluidos corporais e, enfim, né? Fazia com que houvesse muitas doenças ali entre os escravos que estavam prisioneiros, sendo trazidos para o Brasil. Como, por exemplo, verminoses, doenças sexuais, deixa eu ver mais o que, doenças de pele, doenças psicológicas, tudo, né, gente? Tudo de doença, tudo de ruim estava ali, porque era um ambiente propício para isso. Então eram pessoas que morriam constantemente por causa dessas doenças, tuberculose, sabe? Porque era um ambiente extremamente propício para a proliferação dessas bactérias, desses micro-organismos, fazendo com que os negros que viessem escravizados para cá, eles chegassem aqui já doentes, ou eles morressem no meio do caminho. E quando eles chegavam aqui, eles tinham contato com outros escravos e fazia essa proliferação, essa transmissão de doenças para esses outros escravos, e assim ia seguindo, fazendo com que a saúde dessa população, desse grupo populacional, não fosse ali uma das melhores. E como a saúde já não era ofertada para eles, como eles não eram vistos com tamanha importância e eram seres facilmente substituíveis, corpos substituíveis, não tinha importância se 1 ou 2 morriam, se 500 ou 300 ou 800 milhões morriam no meio do caminho ou até mesmo quando estavam aqui no Brasil. Vida que segue, né? Vamos pegar mais escravo, trazer para cá, deixar doente e tudo bem. Eles tentavam minimizar os efeitos, né, os sintomas dessas doenças, tanto fazendo uso
de atos religiosos, quanto dos seus conhecimentos empíricos que eles passavam ali de geração em geração e que guardavam entre eles. Então existiam os curandeiros, os oradores, né, que faziam ali orações, os rezadeiros, perdão. Tinha ali os rezadeiros, né, os curandeiros e tal, que faziam os seus rituais e que utilizavam tanto da medicina verde, tanto de plantas medicinais, etc., para fazer ali essa minimização, né? Porque na cabeça deles era a única coisa que eles tinham, então eles tinham que utilizar. Era o recurso que eles tinham ali na época. No resumo de tudo, os escravos faziam todas as funções, porém, tinham funções específicas que eram lhes atribuídas, que eram lhes ordenadas, que eles faziam bem mais do que outras. E isso fez com que alguns grupos tivessem doenças mais comuns, como, por exemplo, as mamas de leite, que eram mulheres negras que amamentavam os filhos de seus senhores, elas tinham doenças voltadas para a amamentação. Então eram infecções nos seios, eram abscessos, mordidas, feridas, etc. Os escravos que trabalhavam com descarga de dejetos dos seus senhores, eles tinham doenças normalmente voltadas para verminoses, doenças voltadas ali para a pele, entre outros. Os escravos que faziam trabalhos braçais, manuais, de grande força ou de repetição, poderiam também apresentar, além de outras doenças, as doenças voltadas para a ergonomia, ou até mesmo perca de membros, decapitações. Os escravos que faziam trabalhos de lavagem de roupa ou lavagem do corpo dos seus senhores, acabavam ali tendo muito contato, principalmente com a cólera. E a gente vai ter, entre outras atribuições dos escravos, os escravos sexuais, que realizavam atos sexuais com os seus senhores ou com eles mesmos no intuito de reprodução humana. Esses escravos acabavam tendo mais contato com as ISTs, né? Com as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Não somente isso, teremos também as doenças febris, aquelas doenças causadoras por mosquitos, como a dengue, a malária, a febre amarela. Essas doenças, elas também eram muito comuns aos pobres e negros, escravos da época, porque eles viviam em algumas condições favoráveis para a proliferação de mosquitos e automaticamente eles também tinham muito contato ali com esses vetores. E aí, você sabia sobre todas essas informações? Se você não sabia, comente aqui embaixo, principalmente o que você achou desse vídeo. Mas antes disso, gente, curta esse vídeo, compartilhe para aquele amigo, para aquele colega, para aquele profissional que precisa escutar e entender um pouco como que funcionava e como que era a saúde dos povos originários e principalmente da população escrava aqui no Brasil.